Fala pessoal, beleza? Bom, saiu mais uma evolução aqui no IFC, a evolução de zagueiro de habilidade. As últimas evoluções não têm me agradado muito, né? Eu até tenho colocado aqui na lista para fazer, mas acabam se tornando jogadores que a gente dificilmente vai usar, né? Enfim, eu tô fazendo mais, tentando fazer, alguns eu não consegui, mas tentando fazer mais pensando até em futuras evoluções, né? Ter um jogador diferenciado para numa futura evolução, de repente, eu utilizar essas cartas. A gente percebe que algumas vezes a gente consegue evoluir um jogador já evoluído e fica bem diferenciado, né? Algumas vezes a gente acaba perdendo algumas evoluções assim. Então esse tem sido o meu critério aqui mais para fazer. Porém, essa evolução aqui, ela para alguns casos está ficando bem interessante, né? E vou passar para vocês aqui quais são as melhores opções no meu ponto de vista. Não são muitas, tá? Mas algumas opções que eu entendo que valem a pena a gente perder o tempo aqui para fazer a evolução. A gente precisa, no primeiro estágio, 5 partidas, né? Dá para fazer no Squad Battles, sendo que tem que jogar 3 partidas no Rivals of Foot Champions. Isso é sempre ruim. A gente pega um jogador que a gente não é com nível ruim para jogar num jogo que já tá valendo. Depois mais 4 partidas aqui. E depois mais 4 partidas, né? Então são 13 partidas, na verdade, que a gente precisa fazer para poder concluir essa evolução. É chatinho, né? A evolução podia ser mais fácil. Eu acho que podia pelo menos para fazer várias ao mesmo tempo, né? Uma de cada vez se torna bem ruim. Mas enfim, vou passar para vocês quais são as minhas sugestões aqui em relação a essa evolução. Bom, pessoal, indo aqui para o Futbin, a gente vê um resumo da evolução, né? Evolução para zagueiro, o pace no máximo 72, então o máximo que a gente consegue aumentar com velocidade aqui é um jogador que fique com o pace 80. Além disso, ganha 2 playstyles, que acredito que não acrescenta muito para zagueiro, até porque não é o playstyle plus. E ganha também mais 6 de overall, né? Então vou passar aqui as minhas sugestões de quais são as principais, as melhores opções dessa evolução. Bom, a primeira delas seria esse zagueiro aqui, o Zubeldia, é um zagueiro da La Liga, que fica bem interessante. Ele fica com 80 de pace, 87 de físico e defesa, fica muito legal. É uma carta que, por exemplo, com âncora, eu acho que fica bem interessante. Correndo 84, defesa 92 e físico 93. A gente vê aqui que ele é um zagueiro com passe muito bom, né? O passe 88, o passe no geral 80 e passe curto 88. Ele fica com um drible excelente também, até bem acima, né, do que é a média dos zagueiros, tudo acima de 85 praticamente. A reação 93, frieza 85, muito legal. E a parte de defesa, né, fica com notas muito boas, tudo acima de 90, com exceção à precisão do cabeceio. E desse jeito aqui com âncora, né, fica com o físico também tudo bem acima de 90, né. É bem interessante. Tem a possibilidade de colocar o sombra para quem quer que corra mais também fica bom. O ponto negativo é que é média, né, a dedicação dele, então ele não tem dedicação alta para defesa, mas na prática eu acho que isso não muda tanto para um zagueiro. E principal a altura dele, né, tem 1,81 m. Então assim, eu acho que para quem está jogando com tática com 3 zagueiros, principalmente deve valer bem a pena para ser aquele zagueiro construtor ali pelo meio da zaga. De forma geral também, né, a altura não faz tanta diferença, a não ser que o time adversário jogue com muito cruzamento, né? Enfim, essa seria a minha primeira sugestão. A segunda sugestão é Inigo Martinez. Essa aqui é uma das principais que a maioria das pessoas está usando. Ele tem um defeito também da altura, né? 1 centímetro mais alto só do que o anterior, a dedicação também média. É um zagueiro canhoto. Ele fica correndo 79, defendendo 89 e físico 86. Também fica muito interessante. Ele já não tem tanto passe nem tanto drible, né? Mas fica legal. Ele fica com reação 97, que é um ponto, né, muitíssimo importante para zagueiro. E a frieza fica 84. A nota de defesa e de físico também fica absurda, né? Fica muito bom. Ele de âncora defende 95 e ele de sombra defende 96. Fica uma excelente opção. Tem a vantagem de ser do Barcelona, né? Então tem alguns links aí mais fácil. Talvez seja até a minha opção, principalmente por ser do Barcelona. Bom, a terceira sugestão é o Medina. Ela estava até lá dentro do jogo como uma das sugestões recomendadas pela EA. Ele fica com velocidade 79, defesa 87 e físico 84. O físico não fica tão bom, né? Ele tem um passe curto bem alto também. É um zagueiro que também não é muito alto, né? 1,84 m. Ele já tem dedicação alta para defesa, que é legal. E a reação dele fica 95 e a frieza 91, né? Esse aqui é o ponto bem diferencial dessa carta. Reação e frieza são muito importantes para zagueiros, né? Então fica bem interessante também.
A defesa dele e o físico principalmente não são tão altos, né? Mas eu colocaria aqui um sombra para poder potencializar mais a defesa. O físico é mais a estamina que é baixo, o resto tudo perto de 90, acho que vai ficar legal dessa forma também. Então aí uma terceira sugestão, o Medina. Medina que tá na Ligue 1, na zagueiro argentino da Ligue 1, dependendo do time aí de vocês, pode ser que seja uma opção interessante. A quarta sugestão é o Elvedi, Bundesliga. O Elvedi que não fica assim dos melhores, né? Mas dependendo, para quem tá com o time da Bundesliga, pode ser interessante. Ele já tem 1,89m, é um zagueiro alto. E acha que com âncora dá para utilizar legal no jogo. Corre 81, defende 90 e físico 89. E o Elvedi tem uma opção interessante também, que eu até recomendei ele na evolução de zagueiros, uma dessas duas aqui. E para quem evoluiu ele nessa dos Centuriões e mais a evolução que temos agora, ele fica com 79 de pace, 88 de defesa e 87 de físico. Aí sim fica muito interessante. Ele já passaria a ficar com o passe curto 95, reação 94, né? Já fica com uma carta bem legal. Um âncora, por exemplo, ele defende 93 e físico 92. Então, para quem evoluiu aqui nessa evolução dos Centuriões, vale muito a pena evoluir aqui mais uma vez. Bom, a quarta sugestão, esse zagueiro aqui, o Foyt, ele joga de lateral direito, de volante e de zagueiro, então é um diferencial nesse ponto. Fica correndo 79, defendendo 88, o físico 83, o físico dele é um pouco abaixo, né? Principalmente aqui a força e a agressão. É um zagueiro com dedicação média para ataque e alta para defesa, tem 1,87m de altura, é uma altura boa para zagueiro. O ponto negativo é a frieza dele, que é bem baixa, né? 78, mas tem a reação 91. E fica como uma sugestão aí para quem está com o time da La Liga, zagueiro argentino. Dependendo do link, pode ser interessante aí para vocês. Bom, a quinta sugestão é esse zagueiro aqui, o Vogt, da Bundesliga. Ele não fica tão interessante, né? 77 de velocidade, 83 de defesa, mas é outro que casado com a evolução dos Centuriões fica muito bom. Para quem evoluiu ele nas Centuriões, agora ele fica com 85 de overall, velocidade 79, defesa 86 e físico 85. Então fica uma opção muito boa. O Vogt, que é um zagueiro muito forte, né? Ele é 1,94m, então ele é bem forte em campo. Ele dificilmente perde uma disputa no corpo a corpo. Fica com a reação 93 e a frieza 98, né? Fica muito interessante, uma ótima opção também. Mais uma sugestão aqui, o Carl Fries, que é um zagueiro belga da Ligue 1, campeonato francês. Ele tem essa carta em informe aqui, e evoluído ele fica dessa forma, né? 78 de velocidade, 88 de defesa, 88 de físico. Fica bem interessante. 1,89m, ele fica com a reação 99, máximo possível em reação, 91 em frieza, muito bom mesmo. Eu colocaria um sombra nele, ele ficaria com pace 86 e com defesa 94. Praticamente tudo acima de 90, né? Na verdade, só a precisão no cabeceio fica abaixo de 90. E a parte de físico dele também, só a estamina é um pouquinho abaixo, mas para zagueiro ok. E o resto é próximo de 90. Fica uma ótima opção. Para quem está com o time da Ligue 1, que está precisando de um link belga, fica uma opção bem interessante. E para fechar a lista, pessoal, para mim seria a melhor evolução, tá? Que é o zagueiro Ben White, do Arsenal. Ele é um zagueiro que tem 4 de pé ruim, 1,85m, dedicação média para ataque e alta para defesa. Né? Os atributos dele já são muito bons. Ele pega o máximo possível nessa evolução, que é o 80 de pace. Ele fica com a defesa 89, né, que também é o máximo que dá para conseguir nessa evolução. E o físico um pouquinho abaixo, 83, né? Ele joga de lateral e de zagueiro. É outro que fica com reação e frieza muito alta, né, 95 e 93. A parte de defesa dele tudo 90 ou próximo de 90, com exceção à precisão no cabeceio. Né? E a parte de físico, que é um pouco abaixo, né? Tem a parte até de pulo 87, mas a força e a agressividade dele fica um pouquinho abaixo. E até por isso, se eu fizer essa evolução, eu coloco um âncora, que aí eu potencializo aqui a parte do físico. A parte de defesa fica excelente, né? E a parte de pace também fica bem interessante para um zagueiro. Para quem está aí com o time da Premier League, fica uma excelente opção. O Ben White, que no início da evolução ele estava bem caro, né? Eu cheguei a ver perto de 4.000. Agora ele já está a 1.800 moedas, né? Aumentou um pouquinho, porque muita gente está fazendo essa evolução, mas não aumentou tanto, né? Continua acessível, não é como aquelas evoluções que as cartas ficam praticamente extintas a 10k, né? Aqui tá bem acessível.
Bom, pessoal, essas são as minhas sugestões aqui para evolução zagueiro de habilidade, né? Uma evolução, depois de algumas evoluções um pouco inúteis, um pouco difíceis de fazer, essa aqui é uma evolução que é bem interessante, né? Fica muito usável os jogadores aqui nessa evolução. Para muitos times vão ser cartas que dá para usar tranquilamente. Espero ter ajudado aí quem estava com dúvida em qual jogador escolher, né, nessa evolução. Coloca aí nos comentários qual carta que vocês escolheram, que vão fazer, para a gente ter uma ideia de qual a carta que a maioria está utilizando. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve aí no canal para ficar por dentro sempre das novidades, todas as atualizações que a gente faz aqui em relação ao IEFC. Compartilhe o vídeo com seus amigos que vão gostar também de saber sobre essas opções aqui de evolução. Agradeço a quem assistiu, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.